Eu tava vindo aqui, até quando eu entrei mais cedo ali na rádio, tava falando do meu caminho do Campo Limpo até aqui, que eu cheguei um pouquinho mais cedo, demorou 1h15, parei no cafezinho. Parei no cafezinho no posto de gasolina e tinha um senhor de idade, morador de rua, com o seu cobertorzinho. E eu fico pensando, nesse dia de frio, se para nós todos que temos um teto já é difícil acordar, imagine para 53 mil pessoas que estão nas ruas de São Paulo, que muitas vezes não tem nem um abrigo, um lugar para se esconder, dormir nesse frio, nessas circunstâncias. E essa população em situação de rua, que hoje é um dos grandes dramas da cidade, Michele, ela dobrou nos últimos 3 anos. Era 27 mil em 2021, hoje são 53 mil pessoas em situação de rua. Então, eu acho que esse é um dos temas que necessitam de mais humanidade, cuidado por parte da Prefeitura de São Paulo. Então, e como fazer isso? Porque a gente vê que existe uma resistência muito grande de muitos desses moradores de irem para esses abrigos, mesmo numa noite fria. E como tirá-los de fato, não ser uma questão paliativa? Numa noite fria, os abrigos ficam superlotados e tem gente de fora. Nos dias normais, você tem razão. Mas você sabe por que existe muitas vezes essa resistência? Porque os abrigos não estão adequados às condições básicas para acolher essas pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos, mais de 20 anos com as pessoas sem teto, conheço isso de perto. Por exemplo, às vezes o único companheiro que uma pessoa que está na rua tem é o seu cachorro. É o cara que faz a segurança dele à noite, Heródoto, quando ele vai dormir para ninguém fazer uma maldade. E nos abrigos de São Paulo, a maioria deles não tem um canil para deixar o cachorro. Embora já tenha lei municipal que determine. Muitas vezes, a única forma dessa pessoa que está na rua, ou dessa família que está na rua, ter uma renda, é a carroça que ele tem para catar reciclagem. E no abrigo não tem um espaço para deixar a carroça. Se ele deixar na rua, todo mundo sabe, né? Não vai estar no outro dia. Então, você tem que ter condições mínimas de acolhimento humanizado. Se a gente tratar as pessoas como gente, elas vão se comportar assim. Se a gente tratar as pessoas, não é, como se não fossem nada, aí você vai ter uma piora nas condições, inclusive de segurança da nossa cidade, como já tem acontecido. Então, eu acho que um prefeito, para governar São Paulo, a maior cidade do Brasil, e uma cidade muito desigual, infelizmente, ele tem que ter a capacidade de sentir na alma a dor de uma pessoa que não tem casa, a dor de uma pessoa que está com fome, revirando lixo para comer. Acho que esse é um ponto básico, é um ponto de humanidade. Tem como resolver, tem jeito, desde que a prefeitura invista nisso, priorize nisso. Hoje a prefeitura de São Paulo, lamentavelmente, gasta muito, mas resolve pouco. É um monte de obra feita em ano de eleição, sem planejamento, com gasto para qualquer lado, mas não tem ali um foco para resolver os grandes problemas da cidade. Roberto Nonato. Agora, deputado, só para manter no tema aqui, né, a gente aqui no centro da cidade, acho que talvez sejam a face mais visível dessa questão do morador de rua, dessa falta de apoio que se tem. E é o que o senhor disse, muita gente tem lá a sua carrocinha, o seu cachorrinho como companheiro e acaba não indo para o abrigo exatamente porque não tem condição de botar uma carrocinha dentro desse abrigo. Como é que a gente amplia esse espaço? Porque, ok, vamos dar acolhimento para todo mundo, mas se todo mundo tiver uma carrocinha chegar nesse abrigo, não vai ter espaço para todo mundo do mesmo jeito? Nonato, o projeto que nós estamos desenvolvendo é um projeto inovador para a população em situação de rua. Nós vamos garantir abrigo humanizado para todas as pessoas na rua no primeiro ano de mandato, ganhando essa eleição. Sabe por quê? Porque o abrigo tem que ser algo rotativo. Se você encara o abrigo como uma casa, de fato não tem como você viabilizar para todo mundo. O abrigo tem que ser um lugar de passagem. Ele tem que ser humanizado, ele tem que ser digno, decente. E aqui nós estamos falando de pessoas em situação de rua que muitas vezes são famílias. Mudou isso. É importante a gente dizer, antes era aquele homem sozinho que tinha problema de alcoolismo, de doença mental, ainda tem essas pessoas. Mas hoje, você vê na rua, muitas vezes, a mãe sozinha com a criança. Que muitas vezes é reflexo da pandemia, né? Claro, isso aprofundou na pandemia, mas também aprofundou por uma falta de política habitacional eficiente na cidade. Né? Essas pessoas não tiveram o acolhimento devido do poder público. Aí você pega, essas pessoas, elas precisam de um espaço digno para ficarem. Mas você tem que criar ao mesmo tempo a porta de saída. Aí é que é o pulo do gato.
O que nós estamos fazendo? Eu vi uma experiência que o Sindicato da Construção Civil fez. Eles foram falar comigo. Eles pegaram e criaram uma escola para formar pedreiro, carpinteiro, encanador e por aí vai. A construção civil hoje está demandando mão de obra qualificada, todo mundo sabe o boom da construção, prédio subindo para todo lado, está faltando mão de obra qualificada. E aí eles pegaram nos abrigos e falaram, ó, quem quer aqui se qualificar? Levaram, montaram uma turma. E o próprio sindicato lá conversou com construtoras, ó, contrata essa turma, contratou. A pessoa entra na construção civil, ela vai receber 2.500, 3.000 de salário inicial. Com isso, ela não vai ficar no abrigo, dá para ela pagar um aluguel e reconstruir a vida dela. Então, você tem que ter o acolhimento inicial, que tem que ser, inclusive, com profissionais de saúde mental, da assistência social, porque ficar na rua, cara, é um choque danado. Você tem que, ali, trabalhar o psicológico daquela pessoa, para poder resgatar, estender a mão, e depois criar a porta de saída. Isso pode ser, se um sindicato fez isso, imagina o que a Prefeitura de São Paulo não pode fazer. Você consegue gerar emprego para essas pessoas? Pense só nos contratos públicos. Vai fazer uma ponte, vai fazer a canalização de um córrego. Você bota ali no contrato de licitação pelo menos 10% da mão de obra, e a empresa vencedora tem que topar se quiser concorrer lá, pelo menos 10% da mão de obra tem que vir das escolas de construção civil para a população de rua. Você forma, você dá emprego para essas pessoas em curtíssimo prazo. E aí o abrigo se torna algo rotativo para a pessoa ficar. E não só na construção, que alguém pode perguntar, ô Boulos, tá bom, mas e a mulher que não está na construção, ou a pessoa mais idosa? Você pode pensar em zeladoria, tanto de praça que está sem capinagem, tanto de calçada que está suja, inclusive aqui no centro. Você precisa fazer um choque de zeladoria na cidade. Bota essas pessoas numa frente de trabalho para fazer varrição, para cuidar de parque, para cuidar de praça. Você tem várias alternativas, um cardápio de alternativas para gerar esse emprego. E aí recupera a dignidade das pessoas, Nonato. Eu trabalhei 20 anos com pessoas sem teto. Conheci essas pessoas não só por estatística, por número, conheci muitas por nome. Convivi com elas. E eu te dizendo a partir dessa experiência que é possível. Se a gente tratar as pessoas com humanidade, elas respondem com humanidade.